Olá pessoal, então é o seguinte, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês justamente porque eu sei a importância do que é o conteúdo Guerra Fria para a aprendizagem do aluno do terceiro ano e sei que ela é importante também para entender outros assuntos da sociologia, principalmente da história, quando você estuda golpes militares na América Latina, ou sempre da ditadura militar no Brasil. Então eles todos acontecem nesse contexto aí da Guerra Fria. E também quando a gente for falar de globalização, blocos econômicos, regionalização, que são conteúdos do terceiro ano da geografia que estão completamente interligados com a Guerra Fria. Então, bora falar aqui o que eu vou falar para vocês nesse áudio, né? Nesse vídeo, pessoal. O seguinte, eu vou linkar alguns conteúdos porque eu fico falando por áudio e eu tenho certeza que vocês não compreendem muito. Porque eu estou falando de algo que provavelmente vocês não sabem, ou se sabem de forma superficial. Então, quando eu fico falando em áudio, linkando um assunto com outro, vocês não têm a visualização, né? Nem minha e nem do conteúdo que está aqui. Então, por isso que eu quero falar para vocês o conteúdo da Guerra Fria, explicar alguns tópicos e linkar com a Segunda Guerra Mundial, com o neocolonialismo, com a doutrina Moro e tentar explicar para vocês, tá bom? Então espero que vocês prestem bastante atenção. Estou fazendo esse vídeo com muito carinho, com muita dedicação, pesquisei, preparei os slides com muito cuidado para que vocês, por favor, assistam uma, duas, três vezes. Qualquer dúvida, anota no bloquinho, anota na geladeira de vocês, coloca no guarda-roupa, na cama, em qualquer lugar que dê para vocês visualizarem. E qualquer dúvida, meu WhatsApp está disponível para vocês perguntarem, tá bom? Então bora lá, pessoal. Primeiro eu coloquei para vocês as consequências da Segunda Guerra Mundial, porque a gente tem que partir de algum lugar, né? A Guerra Fria a gente sabe que ela vai de 45 a 91, mas ela começa de algum lugar, né? E ela começa com o quê? Com o final da Segunda Guerra Mundial. Então, qual é o saldo da Segunda Guerra Mundial? O que a Segunda Guerra Mundial manda para a Guerra Fria tomar conta, não é? Então, o primeiro saldo é isso aí, ó. 55 milhões de mortos, né? Então 55 milhões de mortos, esse número absurdo que a Segunda Guerra trouxe para a gente. 35 milhões de feridos e 190 milhões de refugiados. Tá bom, pessoal? Europa fragilizada. Pessoal, a maioria esmagadora dessas mortes, desses 55 milhões de mortos, aconteceram em solo europeu. Né? E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a nossa visão eurocêntrica que nós temos hoje, né, a língua mais falada, o inglês, a segunda, o espanhol, o francês, o português, essas grandes potências terem colonizado países no colonialismo e no neocolonialismo, grandes marcas que nós temos hoje serem da Inglaterra, serem da Alemanha, é muito por conta dessas potências serem as maiores, dominarem o mundo, essas potências europeias. E elas começam a entrar em declínio com a Primeira Guerra Mundial e começam a perder protagonismo de fato com a Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial acontece em solo europeu, esses países são fragilizados, são quebrados, tem sua economia quebrada, as suas indústrias quebradas, a sua infraestrutura quebrada por bombardeio, por invasões durante a Segunda Guerra Mundial, e começa a surgir uma nova ordem mundial, uma nova forma de ver o mundo. Não é? Que essa nova forma de ver o mundo é dividida entre uma potência da América, os Estados Unidos, uma potência do leste europeu barra Ásia, que é a União Soviética. Né? Então essas duas potências começam a controlar o mundo, começam a dar as cartas durante a Guerra Fria. E a Europa começa a perder força por conta dessa fragmentação que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, houve a Conferência de Potsdam. E nessa conferência, pessoal, decidiram, primeiro, que a Alemanha ia ser dividida, que a gente vai falar já com mais calma, e segundo, a criação do padrão dólar-ouro. Né? A criação do padrão dólar-ouro ficou como símbolo que os Estados Unidos e a União Soviética, mas aqui um símbolo dos Estados Unidos, dariam as cartas durante os séculos, as décadas que viriam pela frente. Como, por exemplo, o padrão dólar-ouro. Quando o Brasil vai comprar
aparelho de EPIs da China ou da Alemanha, ele compra pagando em dólar. Né? Quando o Brasil vende carne, vende soja, vende milho para a China, para a União Europeia, ele vende em dólar, porque o dólar é a moeda de troca entre os países, por ser a moeda mais segura, mais livre de inflação. Né? Então, por isso que criou-se o padrão dólar-ouro. E antes era só em ouro. Né? O país negociava com o outro, negociava em ouro e comprava em ouro, vendia em ouro e comprava em ouro. Então, com a Conferência de Potsdam, passou a ser o dólar. Outro ponto importante dessa Conferência de Potsdam, pessoal, a criação de várias instituições supranacionais, ou seja, que estão acima das nações. Né? Exemplo, a OMS, que a gente vê falar muito nesse contexto de pandemia, a Organização Mundial da Saúde, OMC, a Organização Mundial do Comércio, a ONU, né? A Organização das Nações Unidas e suas secretarias. Então surge com a Conferência de Potsdam, já em 1945. Galera, Conferência de Alta de Teherã. Para que essas conferências serviram? Elas serviram, pessoal, para redefinir os territórios. Ora, com a Segunda Guerra Mundial, houve muitas mudanças nas fronteiras entre os países. A Alemanha ocupou a Polônia, ocupou Bélgica, ocupou Holanda, ocupou Luxemburgo, invadiu logo a França, tentou invadir a Inglaterra, invadiu vários territórios da União Soviética. Com a Conferência de Alta de Teherã, essas fronteiras são redemarcadas. Né? Acontece uma redefinição no mapa mundi. Tá bom? Isso acontece com a Conferência de Alta e de Teherã. Galera, então, só para simbolizar para vocês, Guerra Fria, não é? Todo mundo armado, todo mundo pronto para a guerra, mas só no diálogo, né? Só na diplomacia. Então, por isso que é chamado de disputa de ideias, disputa ideológica, de uma ideologia capitalista, uma visão de mundo capitalista e uma visão de mundo socialista. Né? Então, o mundo dividido, né? Todo mundo armado até os dentes, mas, felizmente, não houve guerra, não houve conflito, não houve morte direta entre as potências, só esse preparo de terreno. Bom, pessoal, então é o seguinte, coloquei para vocês aí, pessoal, esses tópicos, né, importantíssimos na minha visão, que se vocês tiverem problema de memorização, né, porque algumas coisas vocês vão ter que memorizar mesmo, outras vocês vão ter que entender num contexto, né, onde ele surge. Então eu peço que vocês anotem aquilo que vocês têm dificuldades e depois dê uma revisadazinha. Né? Lembre do médico quando ele diz tomar 2 vezes antes do café, 2 vezes antes do almoço, 2 vezes antes da janta. Façam o mesmo. Né? Acordam cedo, antes de tomar café, leiam essas anotações de vocês. Antes de almoçar, leiam. E antes de jantar, a mesma coisa. Aí, pessoal, ó, corrida armamentista. São os 3 braços da Guerra Fria. Corrida armamentista, corrida espacial e guerras periféricas. O que foi a corrida armamentista? Como o próprio nome já diz, uma disputa por armas. Não é? E começa quando os Estados Unidos lançam a bomba de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Então logo a União Soviética começa a se atentar. Se eu não tiver a minha bomba, ele já tem uma carta na manga contra mim, para me ameaçar. Então logo em 49 a União Soviética anuncia que tem a sua bomba atômica também. E vão ali, um constrói outra bomba, outro constrói outra bomba, e cada um se armando do seu lado. Chega um momento em que esses caras tinham armamento para destruir o mundo 26 vezes. Só para mostrar que o que eles queriam não era só destruir um país. Né? O que eles queriam era mostrar poder de força. Os dois. Por isso que é chamado de corrida armamentista. Corrida de força entre essas potências. Corrida espacial, pessoal. Quando eles já extrapolam, quando eles saturam essa questão armamentista, essa questão bélica, eles começam a transbordar para o espaço sideral. E começa com a União Soviética. Em 1957, quando a União Soviética cria o seu satélite Sputnik e manda esses satélites para a órbita terrestre. Isso em 57. Ainda em 57, eles mandam o primeiro ser vivo para a atmosfera, que era a cachorrinha Laika, que ficou famosa como o primeiro ser vivo a orbitar a órbita terrestre. E já em 58, pessoal, os Estados Unidos criam também o seu satélite, chamado de satélite Explorer.
Novamente, pessoal, pontuando, eu tenho um satélite da União Soviética, Sputnik, o satélite dos Estados Unidos, Explorer, que é o responsável pela nossa internet. Você trocar mensagem, para eu enviar esse vídeo para vocês assistirem, é muito por conta desse satélite americano aí, tá bom? Em 61, a União Soviética manda o primeiro cosmonauta para a atmosfera, né? Que era o Yuri Gagarin. E é dele a famosa frase proferida ao voltar à Terra é azul. Né? Porque até então ninguém tinha essa visão de como era a Terra, vista do espaço. Como o Yuri Gagarin foi o primeiro a ver, então ele é o primeiro a proferir essa frase, a Terra é azul. E por que tá cosmonauta? Porque a divisão dos caras era tão grande que a União Soviética chamava aqueles caras que iam para o espaço de cosmonauta e os Estados Unidos chamavam os seus de astronauta. Até nisso eles divergiam. Né? Em 1996, agora o astronauta americano Neil Armstrong, ele comanda a nave Apollo 11, que é responsável pela chegada do homem à Lua. Né? E lembram da frasezinha dele: um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Uma metáfora, né? Que eles dão pequenos passos ali na Lua e o Neil Armstrong diz: isso é um grande passo para a humanidade. Né? E esse passo é tão grande que até hoje ninguém se equivalou a esse feito americano. Né? Porque investiram demais para fazer isso e não há necessidade hoje. Né? Por isso que não há nem o porquê de um país fazer todo um projeto econômico de investimento para chegar à Lua, praticamente para não ter nenhuma competição ali, como estava havendo naquele período entre Estados Unidos e União Soviética. Em 71, a União Soviética manda sondas para estudar o solo de Marte e de Vênus. Certo? Pessoal, o outro tópicozinho que eu coloquei para vocês foram das guerras periféricas. Como está lá no início do vídeo para vocês, esses países não guerrearam, não entraram em conflito direto. No entanto, acirraram conflitos, incentivaram e até participaram de forma indireta de conflitos como, por exemplo, da Guerra do Vietnã, que é considerada até hoje a única guerra que os Estados Unidos perdeu. Os Estados Unidos entram na guerra no Vietnã, os Vietcongs dão um pau ali nos americanos, eles perdem essa guerra, e muito também com o auxílio da União Soviética, certo? Guerra do Afeganistão, a mesma coisa praticamente. Estados Unidos incentiva, a União Soviética incentiva um lado, os Estados Unidos incentivam o outro, e nesse período, pessoal, é bom vocês linkarem com o que vai vir posteriormente, é nesse período que surge ali, dentro do Afeganistão, uma crise civil enorme, que posteriormente vão criar um grupo, esse grupo chega ao poder no Afeganistão, o grupo do Talibã, e que posterior já começa uma guerra contra os Estados Unidos, a chamada do guerra ao mundo ocidental, que os Estados Unidos chamam de guerra ao terror, que ainda hoje nós temos, né, do terrorismo, que surge com o Talibã chegando ao poder no Afeganistão, e o Talibã que foi treinado pelos Estados Unidos. Né? O grupo Al-Qaeda, por exemplo, liderado pelo famoso Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden participou dessa guerra do Afeganistão e teve treinamentos americanos. Né? Estados Unidos criando cobra para pegá-lo posteriormente. E em 1950 e 53, a Guerra das Coreias, outro resquício da Guerra Fria que nós temos hoje. Ainda há a divisão entre as Coreias, que aconteceu nesse período, 50 e 53, que eles se dividem. Ao norte fica a Coreia do Norte, né, que é comunista, influenciada pela União Soviética, e ao sul, a Coreia do Sul, capitalista, influenciada pelos Estados Unidos. Pessoal, crise dos mísseis, 1952. Por que a crise dos mísseis é tão importante para estar aí? Porque nesse período houve uma tensão enorme e um perigo real de guerra. A União Soviética botou, né, de forma escondida, de forma ilegal, mísseis em território cubano. A Cuba já tinha passado por uma revolução socialista, ali no quintal dos Estados Unidos, e a União Soviética influenciando diretamente esse país, essa ilha, e colocou mísseis nesse território de frente para os Estados Unidos. Né? Então, nesse período, os Estados Unidos já começa a fazer os seus escarcéus ali, dizendo que a União Soviética tinha que, porque tinha tirar
que tirar aqueles mísseis do território cubano, e a União Soviética até disse: eu até tiro meus mísseis se você tirar os seus soldados e os seus mísseis que estão na Turquia, né? E a Turquia bem próximo da União Soviética também. Então eles fazem esse acordo diplomático e felizmente eles entram em acordo e não há o conflito aí. Mas o maior perigo de guerra, pelo menos o que a gente tem na historiografia, é esse: 1962, a tal crise dos mísseis. Golpes civis militares que acontecem na América Latina, pessoal. Muitos golpes civis militares que aconteceram, por exemplo, com Guatemala, República Dominicana, Brasil, Argentina, Chile, no contexto da Guerra Fria. De um lado, um grupo pró-soviético, de um lado, um grupo pró-Estados Unidos, né, que acarreta nos golpes militares com influência americana, para se livrar, segundo os Estados Unidos, da ameaça comunista. Galera, os grandes exércitos, né? Então, para que serviu essa corrida armamentista? Serviu para dar suporte para esses dois grandes exércitos. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que englobava todos os países que eram banhados pelo Oceano Atlântico, e que era capitalista, liderado pelos Estados Unidos. E o Pacto de Varsóvia, que eram todos os países que faziam parte do bloco comunista, né, que faziam parte, eram alinhados à União Soviética e, obviamente, liderado pela União Soviética. Então aí tinha os dois grandes exércitos que o Pacto de Varsóvia se desfaz e a OTAN ainda existe até hoje, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Galera, cortina de ferro, né? Esses tópicos que eu coloquei para vocês, eu quero que, por favor, vocês anotem no seu bloquinho aí, viu? No seu caderno. Por quê, pessoal? Porque se você entender esses tópicozinhos, né, você entende a Guerra Fria. Basta entender aqueles tópicos que eu coloquei para vocês lá, de corrida armamentista, corrida espacial e guerra periférica, e esses termos que são bem próximos à Guerra Fria, que pertencem à Guerra Fria. Por exemplo, cortina de ferro. O que foi a cortina de ferro, pessoal? Essa expressão surgiu com Winston Churchill. Winston Churchill era o primeiro-ministro inglês e ele disse que, após a Segunda Guerra Mundial, havia uma cortina de ferro separando o mundo comunista do mundo ocidental. Havia uma cortina de ferro entre os dois. E essa cortina de ferro eram os países integrantes do Pacto de Varsóvia, fora a União Soviética, que era Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Polônia, Alemanha Oriental, os países que ficavam ali no meio, né? Ficavam entre o bloco ocidental capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e a União Soviética. Então, a cortina de ferro servia para a União Soviética como os peões ali colocados frente à União Soviética, protegendo as peças principais do xadrez soviético. Doutrina Truman. Essa já é uma doutrina proferida pelo Harry Truman e que dizia que, segundo Harry Truman, que se os países europeus fossem se recuperar por eles próprios, eles nunca iriam se recuperar a tempo da União Soviética o influenciarem, né? Não influenciarem. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte: como eles sofreram muito com a Segunda Guerra Mundial, né, como passaram por vários problemas ali econômicos, os países europeus, era mais fácil, era um barril de pólvora para a União Soviética incentivar uma revolução socialista. Então Harry Truman percebeu logo: se eu não ajudar esses caras, a União Soviética vai lá e mete o pentelho dela no território deles. Então eu vou ajudar esses países belicamente, economicamente, para eles se recuperarem, ficarem meus aliados frente a essa disputa com a União Soviética e alinhados, né, com afinidade, certo? Plano Marshall. O Plano Marshall é a praticidade disso, né? É um plano econômico, um plano com empréstimos vultuosos e juros baixíssimos, para que esses países se recuperem economicamente e ajudem os Estados Unidos nessa disputa contra a União Soviética. O Comecon é praticamente a mesma coisa, só que soviético, né? É um plano econômico
com empréstimos vultuosos, com juros baixíssimos, para os países que passassem por uma revolução socialista e se aliassem à União Soviética. E o Plano Colombo é a mesma coisa do Plano Marshall, né? É um plano americano também. Só que o Plano Marshall é para a Europa, o Plano Colombo é para a Ásia. É nesse contexto do Plano Colombo que surgem os grandes tigres asiáticos, os países que estavam crescendo muito rápido, muito por conta do empréstimo que os americanos deram a esses países. Japão, Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura. E quando eu falo de Japão, lembrem que o Japão ele foi destroçado pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos humilham o Japão, destroça com as bombas de Hiroshima e Nagasaki e depois dá a mão para ele se levantar. Né? Agora tu vai ser meu aliado. Agora tu vai estar próximo a mim. Isso com o Plano Colombo. Teoria dos mundos, pessoal. Nessa teoria dos mundos, ela foi criada pelo Alfred Salvi. Ele dizia que o mundo estava dividido em três. Ele dizia que tinha um mundo, primeiro mundo capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, pelos países desenvolvidos. O segundo mundo socialista, liderado pela União Soviética e todos os países socialistas. E o terceiro mundo, os países descolonizados, países capitalistas em desenvolvimento. Você vai lembrar lá do neocolonialismo, que ele vai do século XIX até 1945, final da Segunda Guerra Mundial, quando esses países da África, da Ásia, eles conseguem a sua independência. Né? Então, nesse contexto, o Alfred Salvi dizia que esses países descolonizados agora tinham tudo para, posteriormente, no século XXI, conseguisse a hegemonia mundial. E por que o Alfred Salvi dizia isso, pessoal? Porque esses países tinham muita matéria-prima, muita mão de obra barata, muitos recursos naturais. Então, se eles não entrassem nessa briga entre União Soviética e Estados Unidos, eles tinham tudo para fazer comércio entre eles, para vender o mais caro possível para eles, que estavam em disputa, né? Para fazer uma grande, vamos chamar aqui de acúmulo primitivo para eles, acúmulo primitivo de capital para eles, e tomarem a dianteira, posteriormente, da economia mundial. E ele chamou o primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo em alusão à sociedade estamental, que era primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, lá da Idade Média. Que na sociedade estamental da Idade Média, eu tinha o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, os camponeses e a burguesia. E como sabemos, esse terceiro estado toma o poder na Revolução Francesa, na Revolução Gloriosa na Inglaterra. Né? Então a mesma coisa o Alfred Salvi dizia que iria acontecer. Primeiro estado, capitalismo, vamos generalizar aqui. Segundo estado, União Soviética. Terceiro estado, primeiro mundo, Estados Unidos. Segundo mundo, União Soviética. Terceiro mundo, países descolonizados, países pobres. E segundo o Alfred Salvi, eram esses caras que seriam as potências no século XXI. Operação Condor. O que diabos foi essa Operação Condor, pessoal? Nessa Operação Condor, era um temor dos Estados Unidos que a Revolução Cubana, que aconteceu no seu território, inspirasse outras revoluções na América. E ela tem sob forte influência da doutrina Monroe, que surgiu lá no século XIX, quando os Estados Unidos diziam que era obrigação dele proteger toda a América. Por isso que tem esse nome de Condor, uma grande ave que sobrevoa ali sobre o território da América. E os Estados Unidos dizia, América para os americanos, era o lema dele, que era obrigação dos Estados Unidos proteger a América. Então nisso ele incentiva vários golpes militares para, segundo ele, se livrar da ameaça de uma nova Cuba na América. Né? Uma nova Cuba aliada à União Soviética. Né? E isso acontece no Paraguai, isso acontece no Uruguai, isso acontece na Argentina, isso acontece na Bolívia, isso acontece no Chile, isso acontece no Brasil. Esses 6 países aí da América do Sul. Isso, pessoal, tem o lema do marcatismo, que foi criado pelo secretário americano Joseph Raymond Marquardt, que era chamado de caça às bruxas, caça a qualquer coisa que pelo menos se parecesse
com o comunismo, se parecesse com a influência da União Soviética. Então, por isso ganhou esse nome de marcatismo. Né? Perseguição ao comunismo, aversão ao comunismo. E galera, então coloquei para vocês aí novamente a Alemanha sofrendo com um pós-guerra. Com a Primeira Guerra Mundial, como vocês sabem, no concerto, com a saída da Alemanha do concerto europeu, ela perde a guerra e ela é culpada pela guerra. Então ela tem que indenizar os países que venceram a guerra, ela tem que perder território e perder exército. Isso só aumenta o revanchismo alemão surgindo do asqueroso regime do Hitler, do nazismo, que provoca outra guerra com a Segunda Guerra Mundial. E novamente a Alemanha perde, e novamente a Alemanha é penalizada com o pós-guerra. Então, como coloquei para vocês aí, pessoal, tá aqui para vocês, ó, em 45, né, o que acontece? Em maio de 45, o Hitler se rende, se mata, a Alemanha cai. Com a Conferência de Potsdam, meses depois, os Estados Unidos conseguem aprovar essa proposta deles. Ora, em vez da Alemanha pagar, nos indenizarmos, nós vamos controlar os territórios dele. Para quê? Para que não surja um novo nazismo. Para que esse ódio da população alemã seja amenizado. Para que não haja uma terceira guerra mundial. Então os Estados Unidos dividem a Alemanha em 4 partes. Uma parte liderada por ele mesmo, Estados Unidos, outra parte pela França, outra parte pela Alemanha, outra parte pela União Soviética. Né? Então eu tenho a divisão entre os países aliados vencedores da guerra. Esses 3 primeiros caras, Estados Unidos, Inglaterra e França, se alinharam e criaram a República Federal da Alemanha. Era chamada de Alemanha Ocidental. E capitalista, obviamente. E a outra parte, República Democrática Alemã, foi criada do lado oriental sob influência da União Soviética, chamada de Alemanha Oriental, como vocês veem aí, socialista. E galera, e Berlim, que era a capital da Alemanha, que é onde o Hitler morreu, onde as tropas dos aliados penetraram, também foi dividida. Dividida entre uma parte capitalista e uma parte socialista. No entanto, essa parte socialista estava bem. Essa Berlim ficava na Alemanha Oriental. Berlim ficava na Alemanha Oriental. Então o que acontecia? A população da União Soviética estava migrando. Desculpe, pessoal. A população da Alemanha Oriental, socialista, sob influência da União Soviética, ela estava migrando para Berlim Ocidental. Estava migrando para o capitalismo. Então, temendo isso, o que foi que fez a União Soviética? Ela construiu um muro bem no meio da cidade, dividindo Berlim Ocidental capitalista de Berlim Oriental comunista. E assim ficou até 1989, quando a Guerra Fria já começa a amenizar, a União Soviética começa a diminuir a sua força, o muro cai, é um dos símbolos da queda da Guerra Fria, e a Alemanha é unificada também em 1990, um ano depois a queda do muro de Berlim. Isso mostra que a União Soviética já não estava bem das pernas, e por fatores que eu vou colocar aqui para vocês. Como, por exemplo, o que a União Soviética ofertava ao mundo, prometia ao mundo? Por que a União Soviética tanto brigava com os Estados Unidos? Porque a União Soviética tinha uma visão de mundo socialista, que buscava justiça social, buscava não existência de classes. Mas o que acontecia na União Soviética era que existia uma casta de privilegiados, uma casta pertencente ao Partido Comunista Soviético, que governava o país desde 22. E essa casta estava vivendo desde 22 até o fim da década de 80, vivendo com mais regalias ainda, só aumentando os seus privilégios. E isso começou a incomodar muita gente, né? Porque tinha uma grande massa de miseráveis na masmorra da população soviética e uma pequena castazinha ali de privilegiado, que a gente costuma chamar de aristocracia soviética. Mas o obsoletismo tecnológico da União Soviética, a falta de competitividade, de empreendedorismo, de inovação, fez com que a tecnologia soviética não acompanhasse a tecnologia dos países capitalistas, como o Japão, que nós já estamos na globalização, com o toyotismo do Japão,
com produção em tempo real, com o Vale do Silício americano inovando, surgindo a Microsoft, surgindo novos aparelhos tecnológicos, novas tecnologias. Então a União Soviética percebeu que não iria acompanhar aquilo ali. A sua falta de competitividade, a sua falta de inovação. E ela começa a implementar o seu plano de saída desse marasmo, que foi chamado de perestroika, que era um plano de abertura econômica. Um plano econômico para a União Soviética sair da crise econômica e se recuperar, começar a tentar competir com os países capitalistas. E no plano político, para amenizar essa existência da aristocracia soviética, começou a haver uma abertura política, que é chamada de Glasnost. Isso tudo foi criado pelo presidente Gorbachev, que governou a União Soviética no final da sua existência, né? Que chega ao fim em 1991. A União Soviética se fragmenta, voltam à independência dos países, como nós temos hoje, Ucrânia, Rússia, as repúblicas bálticas que ficam do lado da União Europeia, Letônia, Lituânia, Estônia, e os países ali da Ásia Central, que é o Turcomenistão, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Então, o meu objetivo era só pensar esses conteúdos e instigar vocês a pesquisarem mais, a se familiarizarem com alguns termos que vocês provavelmente não conhecessem, ou se conhecessem, conheciam de forma superficial. Então eu quero que vocês se adentrem nisso e qualquer coisa, meu WhatsApp está disponível para vocês pesquisarem, anotem as dúvidas de vocês, me mandem essas dúvidas, pesquisem no Google e aprimorem a sua capacidade de pensamento. Até mais, pessoal. Olá, pessoal. Então é o seguinte, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês justamente porque eu sei a importância do que é o conteúdo Guerra Fria para a aprendizagem do aluno do terceiro ano, e sei que ela é importante também para entender outros assuntos da sociologia, principalmente da história, quando você estuda golpes militares na América Latina, você estuda da ditadura militar no Brasil. Então, eles todos acontecem nesse contexto aí da Guerra Fria. E também, quando a gente for falar de globalização, blocos econômicos, regionalização, que são conteúdos do terceiro ano da geografia que estão completamente interligados com a Guerra Fria. Então, bora falar aqui o que eu vou falar para vocês nesse áudio, né? Nesse vídeo, pessoal. O seguinte, eu vou linkar alguns conteúdos porque eu fico falando por áudio e eu tenho certeza que vocês não compreendem muito. Porque eu estou falando de algo que provavelmente vocês não sabem, ou se sabem de forma superficial. Então, quando eu fico falando em áudio, linkando um assunto com o outro, vocês não têm a visualização, né? Nem minha e nem do conteúdo que está aqui. Então, por isso que eu quero falar para vocês o conteúdo da Guerra Fria, explicar alguns tópicos e linkar com a Segunda Guerra Mundial, com o neocolonialismo, com a doutrina Moro e tentar explicar para vocês, tá bom? Então espero que vocês prestem bastante atenção. Estou fazendo esse vídeo com muito carinho, com muita dedicação, pesquisei, preparei os slides com muito cuidado para que vocês, por favor, assistam 1, 2, 3 vezes. Qualquer dúvida, anota no bloquinho, anota na geladeira de vocês, coloca no guarda-roupa, na cama, em qualquer lugar que dê para vocês visualizarem. E qualquer dúvida, meu WhatsApp está disponível para vocês perguntarem, tá bom? Então bora lá, pessoal. Primeiro eu coloquei para vocês as consequências da Segunda Guerra Mundial, porque a gente tem que partir de algum lugar, né? A Guerra Fria a gente sabe que ela vai de 45 a 91, mas ela começa de algum lugar, né? E ela começa com o quê? Com o final da Segunda Guerra Mundial. Então, qual é o saldo da Segunda Guerra Mundial? O que a Segunda Guerra Mundial manda para a Guerra Fria tomar conta, não é? Então, o primeiro saldo é isso aí, 55 milhões de mortos, né? Então 55 milhões de mortos, esse número absurdo que a Segunda Guerra trouxe pra gente. 35 milhões de feridos e 190 milhões de refugiados. Tá bom, pessoal? A Europa fragilizada. Pessoal, a maioria esmagadora dessas mortes, desses 55 milhões de mortos, aconteceram em solo europeu.
né? E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a nossa visão eurocêntrica que nós temos hoje, né, a língua mais falada, o inglês, a segunda, o espanhol, o francês, o português, essas grandes potências terem colonizado países no colonialismo e no neocolonialismo, grandes marcas que nós temos hoje serem da Inglaterra, serem da Alemanha, é muito por conta dessas potências serem as maiores, dominarem o mundo, essas potências europeias. E elas começam a entrar em declínio com a Primeira Guerra Mundial e começam a perder protagonismo de fato com a Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial acontece em solo europeu, esses países são fragilizados, são quebrados, tem sua economia quebrada, as suas indústrias quebradas, a sua infraestrutura quebrada por bombardeio, por invasões durante a Segunda Guerra Mundial, e começa a surgir uma nova ordem mundial, uma nova forma de ver o mundo. Não é? Que essa nova forma de ver o mundo é dividida entre uma potência da América, os Estados Unidos, uma potência do leste europeu / Ásia, que é a União Soviética. Não é? Então essas duas potências começam a controlar o mundo, começam a dar as cartas durante a Guerra Fria. E a Europa começa a perder força por conta dessa fragmentação que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, houve a Conferência de Potsdam. E nessa conferência, pessoal, decidiram, primeiro, que a Alemanha ia ser dividida, que a gente vai falar já com mais calma, e segundo, a criação do padrão dólar-ouro. Né? A criação do padrão dólar-ouro ficou como símbolo que os Estados Unidos e a União Soviética, mas aqui um símbolo dos Estados Unidos, dariam as cartas durante os séculos, as décadas que viriam pela frente. Como, por exemplo, o padrão dólar-ouro. Quando o Brasil vai comprar aparelho de EPIs da China ou da Alemanha, ele compra pagando em dólar. Né? Quando o Brasil vende carne, vende soja, vende milho para a China, para a União Europeia, ele vende em dólar. Porque o dólar é a moeda de troca entre os países. Por ser a moeda mais segura, mais livre de inflação. Né? Então, por isso que criou-se o padrão dólar-ouro. E antes era só em ouro. Né? O país negociava com o outro, negociava em ouro e comprava em ouro. Vendia em ouro e comprava em ouro. Então, com a Conferência de Potsdam, passou a ser o dólar. Outro ponto importante dessa Conferência de Potsdam, pessoal, a criação de várias instituições supranacionais, ou seja, que estão acima das nações. Né? Exemplo, a OMS, que a gente vê falar muito nesse contexto de pandemia, a Organização Mundial da Saúde, OMC, a Organização Mundial do Comércio, a ONU, né? A Organização das Nações Unidas e suas secretarias. Então surge com a Conferência de Potsdam, já em 1945. Galera, Conferência de Yalta e de Teherã. Para que essas conferências serviram? Elas serviram, pessoal, para redefinir os territórios. Ora, com a Segunda Guerra Mundial, houve muitas mudanças nas fronteiras entre os países. A Alemanha ocupou a Polônia, ocupou Bélgica, ocupou Holanda, ocupou Luxemburgo, invadiu logo a França, tentou invadir a Inglaterra, invadiu vários territórios da União Soviética. Com a Conferência de Yalta de Teherã, essas fronteiras são redemarcadas. Né? Acontece uma redefinição no mapa mundi. Tá bom? Isso acontece com a Conferência de Yalta e de Teherã. Galera, então, só para simbolizar para vocês, Guerra Fria, não é? Todo mundo armado, todo mundo pronto para a guerra, mas só no diálogo, né? Só na diplomacia. Então, por isso que é chamado de disputa de ideias, disputa ideológica, de uma ideologia capitalista, uma visão de mundo capitalista e uma visão de mundo socialista. Né? Então, o mundo dividido, né? Todo mundo armado até os dentes, mas, felizmente, não houve guerra, não houve conflito, não houve morte direta entre as potências, só esse preparo de terreno. Bom, pessoal, então é o seguinte, coloquei para vocês aí, pessoal, esses tópicos, né, importantíssimos na minha visão, que se vocês tiverem problema de memorização, né, porque algumas coisas vocês vão ter que memorizar mesmo, outras vocês vão ter que entender num contexto, né, onde ele surge. Então eu peço que vocês anotem aquilo que vocês têm dificuldades
e depois dê uma revisadazinha, né? Lembre do médico quando ele diz tomar 2 vezes antes do café, 2 vezes antes do almoço, 2 vezes antes da janta, façam o mesmo, né? Acordam cedo, antes de tomar café, leiam essas anotações de vocês. Antes de almoçar, leiam. E antes de jantar, a mesma coisa. Aí, pessoal, ó, corrida armamentista. São os 3 braços da Guerra Fria. Corrida armamentista, corrida espacial e guerras periféricas. O que foi a corrida armamentista? Como o próprio nome já diz, uma disputa por armas. Não é? E começa quando os Estados Unidos lançam a bomba de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Então logo a União Soviética começa a se atentar. Se eu não tiver a minha bomba, ele já tem uma carta na manga contra mim, para me ameaçar. Então logo em 49 a União Soviética anuncia que tem a sua bomba atômica também. E vão ali, um constrói outra bomba, outro constrói outra bomba, e cada um se armando do seu lado. Chega um momento em que esses caras tinham armamento para destruir o mundo 26 vezes. Só para mostrar que o que eles queriam não era só destruir um país, né? O que eles queriam era mostrar poder de força, os dois. Por isso que é chamado de corrida armamentista, corrida de força entre essas potências. Corrida espacial, pessoal. Quando eles já extrapolam, quando eles saturam essa questão armamentista, essa questão bélica, eles começam a transbordar para o espaço sideral. E começa com a União Soviética. Em 1957, quando a União Soviética cria o seu satélite Sputnik e manda esse satélite para a órbita terrestre. Isso em 57. Ainda em 57, eles mandam o primeiro ser vivo para a atmosfera, que era a cachorrinha Laika, que ficou famosa como o primeiro ser vivo a orbitar a órbita terrestre. E já em 58, pessoal, os Estados Unidos criam também o seu satélite, chamado de satélite Explorer. Novamente, pessoal, pontuando, eu tenho um satélite da União Soviética e Sputnik, o satélite dos Estados Unidos Explorer, que é o responsável pela nossa internet. Você trocar mensagem, para eu enviar esse vídeo para vocês assistirem, é muito por conta desse satélite americano aí, tá bom? Em 61, a União Soviética manda o primeiro cosmonauta para a atmosfera, né? Que era o Yuri Gagarin. E é dele a famosa frase proferida ao voltar à Terra é azul. Né? Porque até então ninguém tinha essa visão de como era a Terra, vista do espaço. Como o Yuri Gagarin foi o primeiro a ver, então ele é o primeiro a proferir essa frase, a Terra é azul. E por que está cosmonauta? Porque a divisão dos caras era tão grande que a União Soviética chamava aqueles caras que iam para o espaço de cosmonauta e os Estados Unidos chamavam os seus de astronauta. Até nisso eles divergiam. Né? Em 1996, agora o astronauta americano Neil Armstrong, ele comanda a nave Apollo 11, que é responsável pela chegada do homem à Lua. Né? E lembram da frasezinha dele: um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Uma metáfora, né? Que eles dão pequenos passos ali na Lua e o Neil Armstrong diz: isso é um grande passo para a humanidade. Né? E esse passo é tão grande que até hoje ninguém se equivalou a esse feito americano, né? Porque investiram demais para fazer isso e não há necessidade hoje. Né? Por isso que não há nem o porquê de um país fazer todo um projeto econômico de investimento para chegar à Lua, praticamente para não ter nenhuma competição ali, como estava havendo naquele período entre Estados Unidos e União Soviética. Em 71, a União Soviética manda sondas para estudar o solo de Marte e de Vênus. Certo? Pessoal, o outro tópicozinho que eu coloquei para vocês foram das guerras periféricas. Como está lá no início do vídeo para vocês, esses países não guerrearam, não entraram em conflito direto. No entanto, acirraram conflitos, incentivaram e até participaram de forma indireta de conflitos como, por exemplo, da Guerra do Vietnã, que é considerada até hoje a única guerra que os Estados Unidos perdeu. Os Estados Unidos entram na guerra no Vietnã, os Vietcongs dão um pau ali nos americanos, eles perdem essa guerra e muito também com o auxílio da União Soviética, certo? Guerra do Afeganistão, a mesma coisa praticamente. Estados Unidos incentiva, a União Soviética incentiva um lado, os Estados Unidos incentiva o outro,
E nesse período, pessoal, é bom vocês linkarem com o que vai vir posteriormente, é nesse período que surge ali, dentro do Afeganistão, uma crise civil enorme, que posteriormente vão criar um grupo, esse grupo chega ao poder no Afeganistão, o grupo do Talibã, e que posterior já começa uma guerra contra os Estados Unidos, a chamada do guerra ao mundo ocidental, que os Estados Unidos chamam de guerra ao terror, que ainda hoje nós temos, né, do terrorismo, que surge com o Talibã chegando ao poder no Afeganistão, e o Talibã que foi treinado pelos Estados Unidos, né? O grupo Al-Qaeda, por exemplo, liderado pelo famoso Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden participou dessa guerra do Afeganistão e teve treinamentos americanos, né? Estados Unidos criando cobra para pegá-lo posteriormente. E em 1950 e 53, a Guerra das Coreias, outro resquício da Guerra Fria que nós temos hoje. Ainda há a divisão entre as Coreias, que aconteceu nesse período, 50 e 53, que eles se dividem. Ao norte fica a Coreia do Norte, né, que é comunista, influenciada pela União Soviética, e ao sul, a Coreia do Sul, capitalista, influenciada pelos Estados Unidos. Pessoal, crise dos mísseis, 1952. Por que a crise dos mísseis é tão importante para estar aí? Porque nesse período houve uma tensão enorme, um perigo real de guerra. A União Soviética botou, né, de forma escondida, de forma ilegal, mísseis em território cubano. A Cuba já tinha passado por uma revolução socialista, ali no quintal dos Estados Unidos, e a União Soviética influenciando diretamente esse país, essa ilha, e colocou mísseis nesse território de frente para os Estados Unidos, né? Então, nesse período, os Estados Unidos já começa a fazer os seus cação ali, dizendo que a União Soviética tinha que tirar aqueles mísseis do território cubano, e a União Soviética até disse: eu até tiro meus mísseis, se você tirar os seus soldados e os seus mísseis que estão na Turquia, né? E a Turquia bem próximo da União Soviética também. Então eles fazem esse acordo diplomático e felizmente eles entram em acordo e não há o conflito aí. Mas o maior perigo de guerra, pelo menos o que a gente tem na historiografia, é esse. 1962, a tal crise dos mísseis. Golpes civis militares que acontecem na América Latina, pessoal. Muitos golpes civis militares que aconteceram, por exemplo, Guatemala, República Dominicana, Brasil, Argentina, Chile, no contexto da Guerra Fria. De um lado, um grupo pró-soviético, de um lado, um grupo pró-Estados Unidos, né, que acarreta nos golpes militares com influência americana, para se livrar, segundo os Estados Unidos, da ameaça comunista. Galera, os grandes exércitos, né? Então, para que serviu essa corrida armamentista? Serviu para dar suporte para esses dois grandes exércitos. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que englobava todos os países que eram banhados pelo Oceano Atlântico, e que era capitalista, liderado pelos Estados Unidos. E o Pacto de Varsóvia, que eram todos os países que faziam parte do bloco comunista, né, que faziam parte, eram alinhados à União Soviética e, obviamente, liderado pela União Soviética. Então aí tinha os dois grandes exércitos que o Pacto de Varsóvia se desfaz e a OTAN ainda existe até hoje, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Galera, cortina de ferro, né? Esses tópicos que eu coloquei para vocês, eu quero que, por favor, vocês anotem no seu bloquinho aí, viu? No seu caderno. Por quê, pessoal? Porque se você entender esses tópicozinhos, né, você entende a Guerra Fria. Basta entender aqueles tópicos que eu coloquei para vocês lá, de corrida armamentista, corrida espacial e guerra periférica, e esses termos que são bem próximos à Guerra Fria, que pertencem à Guerra Fria. Por exemplo, cortina de ferro. O que foi a cortina de ferro, pessoal? Essa expressão surgiu com Winston Churchill. Winston Churchill era o primeiro-ministro inglês e ele disse que, após a Segunda Guerra Mundial, havia uma cortina de ferro separando o mundo comunista do mundo ocidental. Havia uma cortina de ferro entre os dois. E essa cortina de ferro eram os países integrantes do Pacto de Varsóvia, fora a União Soviética,
que era Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Polônia, Alemanha Oriental, os países que ficavam ali no meio, né? Ficavam entre o bloco ocidental capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e a União Soviética. Então, a cortina de ferro servia para a União Soviética como os peões ali colocados frente à União Soviética, protegendo as peças principais do xadrez soviético. Doutrina Truman. Essa já é uma doutrina proferida pelo Harry Truman e que dizia que, segundo Harry Truman, que se os países europeus fossem se recuperar por eles próprios, eles nunca iriam se recuperar a tempo da União Soviética o influenciarem, né? Não influenciarem. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, como eles sofreram muito com a Segunda Guerra Mundial, né, como passaram por vários problemas ali econômicos, os países europeus, era mais fácil, era um barril de pólvora para a União Soviética incentivar uma revolução socialista. Então Harry Truman percebeu logo, se eu não ajudar esses caras, a União Soviética vai lá e mete o pentelho dela no território deles. Então eu vou ajudar esses países belicamente, economicamente, para eles se recuperarem, ficarem meus aliados frente a essa disputa com a União Soviética e alinhados, né, com afinidade, certo? Plano Marshall. O Plano Marshall é a praticidade disso, né? É um plano econômico, um plano com empréstimos vultuosos e juros baixíssimos, para que esses países se recuperem economicamente e ajudem os Estados Unidos nessa disputa contra a União Soviética. O Comecon é praticamente a mesma coisa, só que soviético, né? É um plano econômico com empréstimos vultuosos, com juros baixíssimos, para os países que passassem por uma revolução socialista e se aliassem à União Soviética. E o Plano Colombo é a mesma coisa do Plano Marshall, né? É um plano americano também. Só que o Plano Marshall é para a Europa, o Plano Colombo é para a Ásia. É nesse contexto do Plano Colombo que surgem os grandes tigres asiáticos, os países que estavam crescendo muito rápido, muito por conta do empréstimo que os americanos deram a esses países. Japão, Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura. E quando eu falo de Japão, lembrem que o Japão ele foi destroçado pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos humilham o Japão, destroça com as bombas de Hiroshima e Nagasaki e depois dá a mão para ele se levantar. Né? Agora tu vai ser meu aliado. Agora tu vai estar próximo a mim. Isso com o Plano Colombo. Teoria dos mundos, pessoal. Nessa teoria dos mundos, ela foi criada pelo Alfred Salvi. Ele dizia que o mundo estava dividido em três. Ele dizia que tinha um mundo, primeiro mundo capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, pelos países desenvolvidos. O segundo mundo socialista, liderado pela União Soviética e todos os países socialistas. E o terceiro mundo, os países descolonizados, países capitalistas em desenvolvimento. Você vai lembrar lá do neocolonialismo, que ele vai do século XIX até 1945, final da Segunda Guerra Mundial, quando esses países da África, da Ásia, eles conseguem a sua independência. Né? Então, nesse contexto, o Alfred Salvi dizia que esses países descolonizados agora tinham tudo para, posteriormente, no século XXI, conseguisse a hegemonia mundial. E por que o Alfred Salvi dizia isso, pessoal? Porque esses países tinham muita matéria-prima, muita mão de obra barata, muitos recursos naturais. Então, se eles não entrassem nessa briga entre União Soviética e Estados Unidos, eles tinham tudo para fazer comércio entre eles, para vender o mais caro possível para eles, que estavam em disputa, né? Para fazer uma grande, vamos chamar aqui de acúmulo primitivo para eles, acúmulo primitivo de capital para eles, e tomarem a dianteira, posteriormente, da economia mundial. E ele chamou o primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo em alusão à sociedade estamental, que era primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, lá da Idade Média. Que na sociedade estamental da Idade Média, eu tinha o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, os camponeses e a burguesia. E como sabemos,
esse terceiro Estado toma o poder na Revolução Francesa, na Revolução Gloriosa na Inglaterra. Né? Então a mesma coisa o Alfred Sauvy dizia que iria acontecer. Primeiro Estado, capitalismo, vamos generalizar aqui. Segundo Estado, União Soviética. Terceiro Estado, primeiro mundo, Estados Unidos. Segundo mundo, União Soviética. Terceiro mundo, países descolonizados, países pobres. E segundo Alfred Sauvy, eram esses caras que seriam as potências no século XXI. Operação Condor. O que diabos foi essa Operação Condor, pessoal? Nessa Operação Condor, era um temor dos Estados Unidos que a Revolução Cubana, que aconteceu no seu território, inspirasse outras revoluções na América. E ela tem sob forte influência da doutrina Monroe, que surgiu lá no século XIX, quando os Estados Unidos diziam que era obrigação dele proteger toda a América. Por isso que tem esse nome de Condor, uma grande ave que sobrevoa ali sobre o território da América. E os Estados Unidos dizia, América para os americanos, era o lema dele, que era obrigação dos Estados Unidos proteger a América. Então, nisso, ele incentiva vários golpes militares para, segundo ele, se livrar da ameaça de uma nova Cuba na América. Né? Uma nova Cuba aliada à União Soviética. Né? E isso acontece no Paraguai, isso acontece no Uruguai, isso acontece na Argentina, isso acontece na Bolívia, isso acontece no Chile, isso acontece no Brasil. Esses 6 países aí da América do Sul. Isso, pessoal, tem o lema do marcatismo, que foi criado pelo secretário americano Joseph Raymond Marquardt, que era chamado de caça às bruxas, caça a qualquer coisa que pelo menos se parecesse com o comunismo, se parecesse com a influência da União Soviética. Então por isso ganhou esse nome de marcatismo, né? Perseguição ao comunismo, aversão ao comunismo. E galera, então eu coloquei para vocês aí novamente a Alemanha sofrendo com um pós-guerra. Com a Primeira Guerra Mundial, como vocês sabem, no concerto, com a saída da Alemanha do concerto europeu, ela perde a guerra e ela é culpada pela guerra. Então ela tem que indenizar os países que venceram a guerra, ela tem que perder território e perder exército. Isso só aumenta o revanchismo alemão surgindo do asqueroso regime do Hitler, do nazismo, que provoca outra guerra com a Segunda Guerra Mundial. E novamente a Alemanha perde, e novamente a Alemanha é penalizada com o pós-guerra. Então, como coloquei para vocês aí, pessoal, tá aqui para vocês, ó, em 45, né, o que acontece? Em maio de 45, o Hitler se rende, se mata, a Alemanha cai. Com a Conferência de Potsdam, meses depois, os Estados Unidos conseguem aprovar essa proposta deles. Ora, em vez da Alemanha pagar, nos indenizarmos, nós vamos controlar os territórios dele. Para quê? Para que não surja um novo nazismo. Para que esse ódio da população alemã seja amenizado. Para que não haja uma terceira guerra mundial. Então os Estados Unidos dividem a Alemanha em 4 partes. Uma parte liderada por ele mesmo, Estados Unidos, outra parte pela França, outra parte pela Alemanha, outra parte pela União Soviética. Né? Então eu tenho a divisão entre os países aliados vencedores da guerra. Esses 3 primeiros caras, Estados Unidos, Inglaterra e França, se alinharam e criaram a República Federal da Alemanha. Era chamada de Alemanha Ocidental. E capitalista, obviamente. E a outra parte, República Democrática Alemã, foi criada do lado oriental sob influência da União Soviética, chamada de Alemanha Oriental, como vocês veem aí, socialista. E galera, e Berlim, que era a capital da Alemanha, que é onde o Hitler morreu, onde as tropas dos aliados penetraram, também foi dividida. Dividida entre uma parte capitalista e uma parte socialista. No entanto, essa parte socialista estava bem. Essa Berlim ficava na Alemanha Oriental. Berlim ficava na Alemanha Oriental. Então o que acontecia? A população da União Soviética estava migrando. Desculpe, pessoal. A população da Alemanha Oriental, socialista, sob influência da União Soviética, ela estava migrando para Berlim Ocidental.
né? Estava migrando para o capitalismo. Então, temendo isso, o que foi que fez a União Soviética? Ela construiu um muro bem no meio da cidade, dividindo Berlim Ocidental capitalista de Berlim Oriental comunista. E assim ficou até 1989, quando a Guerra Fria já começa a amenizar, a União Soviética começa a diminuir a sua força, o muro cai, é um dos símbolos da queda da Guerra Fria, e a Alemanha é unificada também em 1990, um ano depois a queda do muro de Berlim. Isso mostra que a União Soviética já não estava bem das pernas, e por fatores que eu vou colocar aqui para vocês. Como, por exemplo, o que a União Soviética ofertava ao mundo, prometia ao mundo? Por que a União Soviética tanto brigava com os Estados Unidos? Porque a União Soviética tinha uma visão de mundo socialista, que buscava justiça social, buscava a não existência de classes. Mas o que acontecia na União Soviética era que existia uma casta de privilegiados, uma casta pertencente ao Partido Comunista Soviético, que governava o país desde 22. E essa casta estava vivendo desde 22 até o fim da década de 80, vivendo com mais regalias ainda, só aumentando os seus privilégios. E isso começou a incomodar muita gente, né? Porque tinha uma grande massa de miseráveis na masmorra da população soviética e uma pequena castazinha ali de privilegiado, que a gente costuma chamar de aristocracia soviética. Mas o obsoletismo tecnológico da União Soviética, a falta de competitividade, de empreendedorismo, de inovação, fez com que a tecnologia soviética não acompanhasse a tecnologia dos países capitalistas, como o Japão, que nós já estamos na globalização, com o toyotismo do Japão, com a produção em tempo real, com o Vale do Silício americano inovando, surgindo a Microsoft, surgindo novos aparelhos tecnológicos, novas tecnologias. Então a União Soviética percebeu que não iria acompanhar aquilo ali. A sua falta de competitividade, a sua falta de inovação. E ela começa a implementar o seu plano de saída desse marasmo, que foi chamado de perestroika, que era um plano de abertura econômica. Um plano econômico para a União Soviética sair da crise econômica e se recuperar, começar a tentar competir com os países capitalistas. E no plano político, para amenizar essa existência da aristocracia soviética, começou a haver uma abertura política, que é chamada de Glasnost. Isso tudo foi criado pelo presidente Gorbachev, que governou a União Soviética no final da sua existência, né? Que chega ao fim em 1991. A União Soviética se fragmenta, voltam à independência dos países, como nós temos hoje, Ucrânia, Rússia, as repúblicas bálticas que ficam do lado da União Europeia, Letônia, Lituânia, Estônia, e os países ali da Ásia Central, que é o Turcomenistão, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Então, o meu objetivo era só pensar esses conteúdos e instigar vocês a pesquisarem mais, a se familiarizarem com alguns termos que vocês provavelmente não conhecessem, ou se conhecessem, conheciam de forma superficial. Então eu quero que vocês se adentrem nisso e qualquer coisa, ó, meu WhatsApp está disponível para vocês pesquisarem, anotem as dúvidas de vocês, me mandem essas dúvidas, pesquisem no Google e aprimorem a sua capacidade de pensamento. Até mais, pessoal.